Por meio de estratégia reconhecidamente mal calculada, Bolsonaro confirma o prognóstico de ministros do TSE, que previram a derrota no STF e vê fracassar a sua tentativa desesperada de limpar o nome até as próximas eleições. Neste domingo, Moraes negou o recurso contra a inelegibilidade até 2030 do ex-mandatário, cuja reação já demonstra que irá apelar ao discurso de perseguido. Veja neste vídeo como a derrota de Jair Bolsonaro é, na verdade, resultado de um tiro no pé dos advogados do ex-presidente. Também confira a reação de Bolsonaro à decisão de Moraes, que foi dada como certa dias antes por ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Fique por dentro dos desdobramentos do caso e dos últimos fatos que chacoalharam a rede golpista no Brasil e os inquéritos sobre a trama do golpe e do caso Marielle receberam prazo para serem finalizados. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal da Mídia Ninja e nos ajudar a bater 1 milhão de seguidores no YouTube. Vamos às notícias. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou neste domingo recurso contra a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu então vice, Walter Braga Neto, inelegíveis em 2022. Ambos foram condenados por abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência. Publicada neste domingo, a decisão de Moraes data da última sexta-feira. A defesa de Bolsonaro queria que o recurso fosse analisado pelo STF, por meio do chamado recurso extraordinário, mas o ministro rejeitou o pedido sob a justificativa de que não atendia aos requisitos previstos na lei para este tipo de ação. Ainda cabe novo recurso da decisão de Moraes no próprio STF, e a defesa do ex-presidente afirmou em nota que irá apresentar um pedido adequado em momento oportuno. O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou de perseguição sem fim a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter negado um recurso para que sua inegibilidade fosse revista pelo STF. Por meio de post em seu perfil oficial na plataforma X, Bolsonaro demonstrou insatisfação e ainda lembrou da multa de R$ 425 mil, também definidas pelo TSE, em outubro do ano passado. O Tribunal Superior declarou Jair Bolsonaro inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. De autoria da então candidata à presidência, Soraya Tronic, as ações contra Bolsonaro se referem à disputa eleitoral de 2022, quando o ex-mandatário teria usado comemorações oficiais do governo para garantir vantagem no pleito. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, estabeleceu um prazo de 2 meses para a conclusão dos inquéritos que investigam a trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o assassinato da vereadora Marielle Franco. A informação foi divulgada pelo site Metrópolis. Após a conclusão, o STF iniciará a fase de instrução para determinar quais evidências serão consideradas nos processos. Além do inquérito principal sobre o caso Marielle, a PF pediu a abertura de novos 4 inquéritos para investigar crimes adicionais ao caso. Neste domingo, o programa Fantástico da TV Globo divulgou vídeos inéditos da delação de Rony Lessa, acusado de matar a vereadora. Segundo Lessa, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão teriam oferecido uma recompensa de US$ 20 milhões pela execução. Parlamentares de partidos como PL, União Brasil, PP e republicanos manifestaram interesse em relatar um projeto na CCJ da Câmara que propõe anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Folha de São Paulo. A presidente do colegiado, Carolina de Toni, indicou que o momento ainda não é adequado para avançar com o projeto, destacando a necessidade de cautela devido à controvérsia envolvendo o tema. Anteriormente, a deputada Sâmia Bonfim chegou a assumir a relatoria. No entanto, ela não foi indicada pelo PSOL para a CCJ este ano, o que deixou o posto em aberto. Agora cabe a de Toni indicar o novo relator. Alinhada ao ex-presidente, a deputada já mencionou a possibilidade de incluir Bolsonaro na lista de anistiados. Relatório da Polícia Federal sobre o caso Marielle revelam uma conexão entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão,
que está preso após ter sido apontado como um dos mandantes da morte da vereadora. A apuração do site Brasil de Fato dá conta de que a assessora do senador, Maria de Fátima Bezerra, e o assessor de Brasão, Robson Calixto Fonseca, trocaram mensagens em 2 ocasiões. Com base em análise do celular de Robson, agentes interceptaram diálogo de novembro do ano passado, onde o ex-assessor de Brasão pede liberação de emenda parlamentar à assessora do senador, que seria repassada a Instituto no Rio de Janeiro. Depois, Maria de Fátima é quem procura Robson, pedindo convites para desfiles de carnaval no Rio. O Exército Brasileiro afastou os militares responsáveis por emitirem um falso alerta de evacuação em Canoas, município do Rio Grande do Sul, após um erro durante a Operação Taquari 2. Neste domingo, os militares repassaram, sem confirmação, a informação falsa de que um dique teria rompido no bairro de Matias Velho. Em nota, a Brigada dos Militares do caso pediu desculpas e iniciou uma investigação sobre o incidente. Enquanto isso, a Prefeitura de Canoas divulgou nesta segunda-feira que as chuvas devem retomar, com ventos que podem chegar a 70 km por hora. O Escritório de Resiliência Climática e a Defesa Civil emitiram alertas preventivos para que a população se mantenha em locais seguros nos próximos dias. Confira agora o corte do ministro Alexandre de Moraes explicando os eventos que levaram à inegibilidade de Bolsonaro. Durante sessão em outubro do ano passado, Moraes explicita como o então presidente se utilizou da comemoração do bicentenário da independência para obter vantagem na corrida eleitoral de 2022. Agradeço e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito por maioria, julgou procedentes os pedidos formulados na representação especial para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas, aplicando ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, multa no valor de R$ 425.640, e ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, multa no valor de R$ 212.820. B. Julgou procedentes os pedidos formulados nas AIGES para condenar Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições 2022, declarando-os inelegíveis pelo período de 8 anos seguintes ao pleito de 2022. O desfile de tratores. Se não bastasse a primeira vergonha do verde periquito, nós tivemos a segunda vergonha, desfile de tratores. Tratores no ato cívico-militar. Será que se atletas de bicicleta pedissem, ou carros antigos? Não, tratores, por que tratores? Para demonstrar o apoio, e todos sabem, havia, como houve, um grande e lícito apoio do agronegócio a uma candidatura, mas para veicular esse apoio no desfile. Ora, novamente a confusão entre o eleitoral, aqui beirando até o eleitoreiro, e o cívico-militar. Todo o discurso preparado era para afugentar aqueles que não concordassem com as ideias desse candidato à reeleição. Ou seja, a festa do bicentenário era a festa, abre aspas, das pessoas de bem. Há um trecho aqui, é a festa da independência contra o comunismo, contra o socialismo, contra a praga petista, contra a praga vermelha, contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero e contra tudo aquilo que aterroriza as nossas famílias. Fala do então candidato Carlos Jordi convocando para isso. E esse trauma contra comunismo, socialismo, que um dia vai ser explicado por historiadores no Brasil. E o presidente, no seu discurso, então presidente, candidato à reeleição, dizendo, agora ou nunca, lutar pela liberdade,
Ou seja, isso, obviamente, é mais uma questão importantíssima, também trazida claramente no voto do eminente ministro relator. Isso claramente era uma convocação para uma festa cívico-militar só para os seus eleitores, afugentando como afugentou os demais. E como no Rio de Janeiro, isso é fato notório, a imprensa divulgou longamente, não conseguiria afugentar aqueles que não eram seus eleitores do desfile tradicional, então que se cancele o desfile tradicional. Para que desfile? Vamos fazer em Copacabana? Não pode, então não vamos fazer mais. Vamos utilizar as Forças Armadas como se fossem nossas forças privadas. Vamos pedir uns tiros para a Marinha, vamos pedir os paraquedistas, vamos pedir avião para chamar o nosso eleitor. Ora, só não enxerga com devido respeito quem não quer enxergar.